Fala galera, bom? Renato Mafra, mais um bloco, a parte de informática, bora pra tela sem enrolar. Na tela, professor Renato Mafra sou eu, informática, prof. Renato Mafra nas redes sociais. Bora! A gente está discutindo o edital aqui, tocando em cada um dos principais pontos e obviamente enchendo a aula de informações relevantes. Falamos sobre a ideia de hardware, falamos sobre VoIP, falamos sobre sistemas operacionais lá em cima e os subitens que ele coloca em cada um deles, tá? Deixa eu ver se tem uma coisa interessante sobre o VoIP aqui que eu possa falar. Ele fala sobre software em si. Lembra que a gente tem vários softwares que funcionam como para VoIP. O mais popular em questão de prova é o Skype. Áudio, vídeo, não, o resto tá ali tranquilo. Legal, a gente sabe que o VoIP é gratuito e obviamente poderia te cobrar alguma coisa caso o software seja pago para poder tarifar uma ligação que aconteça para um telefone convencional, se ele precisar saltar de uma rede de dados para uma rede de voz, né? Mas aí é muito além para a banca VUNESP. Bora continuar então com mais itens, chegando ao 18, prova da VUNESP 2021. Ao navegar pela internet, deve-se conhecer a URL. O URL é o endereço do site. Considerando que a URL é composta de três partes principais, caminho, protocolo e domínio, a estrutura adotada para a URL lembra, o URL é um localizador padrão. Esse localizador padrão, uniforme padrão, ele tem sempre o mesmo formato. Ele inicia com um protocolo. Ao iniciar com o protocolo, ele vai ter separador e depois do protocolo ele vai ter o domínio. Nesse domínio, ele vai ter o endereço do site e caso tenha alguma coisa na frente, este alguma coisa será o caminho. Por que caso tenha? Porque pode ser que seja a página inicial e nem mesmo o caminho apareça, né? Então vamos encaixar nisso. Letra A está errada, a letra C também, letra E também, porque não está iniciando com o protocolo. A letra D está certa, a letra B também. Vamos continuar. A letra D, logo depois ele bota caminho e domínio, está invertido, e a letra B de bola está certa, totalmente certa em relação ao formato, tá? Se a gente citar exemplo, a gente poderia citar http, www.polícia Civil de São Paulo, São Paulo, SP, já que a Polícia Civil não poderia fazer o próprio domínio gov, porque ela é do governo de São Paulo, .gov.br. Então, nesse caso aqui, SP.gov.br é o domínio, tudo que está antes do domínio aqui é subdomínio, né? Está dentro do domínio, faz parte dele, subdomínio, e aqui é protocolo. Sabe que é protocolo para transferência de hipertexto? A gente sabe que hipertexto são as páginas, que não se limitam em terem apenas texto, podem ter imagens, vídeos, sons e outros conteúdos de hipermídia, ou seja, de multimídia dentro daquele conteúdo. O HTTP é sem segurança, por padrão, mas se fosse o HTTPS, na prática seria uma união do HTTP mais uma camada adicional segura. Esse mais a camada adicional segura pode ser SSL, pode ser TLS. Esses dois são protocolos que formam a camada segura e assim permitiriam a navegação segura. Lembrando que o HTTP por si só não tem segurança. Legal. 19. Considere a seguinte URL utilizada na barra de endereço de um navegador de internet. Ó, Polícia Civil de São Paulo, endereço mais correto que esse endereço que eu coloquei aqui, né? Bora corrigir essa bagunça que eu fiz. Aqui, ó, essa bagunça que eu fiz é Polícia Civil aqui e não PCSP. Polícia Civil aqui. Mas ainda vale como subdomínio, como eu expliquei. O domínio não pode ter separação por ponto, com exceção da categoria .non, aqui categoria, né? GovBR a categoria é só para o governo federal, só quem poderia fazer direto GovBR é o governo federal. Os estados brasileiros ganharam cada um uma inicial com as suas siglas e assim eles podem fazer os subdomínios dentro dele, né? Então, olha lá. Considere a seguinte URL utilizada na barra de endereço do navegador internet. Típico. http, www.policiacivil.sp.gov.br/portal. Legal. Protocolo, separador. Aqui é subdomínio, porque o domínio não ia poder ter ponto. Aqui é o domínio e aqui é o caminho, a pasta para chegar até aquele local. Se tivesse alguma coisa aqui na frente, por exemplo, arquivo.html, esse seria o arquivo, né? O arquivo no final. Quando não tem é porque o arquivo é um arquivo padrão, default, index, e ele acha sem que a gente tenha que colocar o endereço. Letra A. Com relação a essa URL, correto afirmar que. Letra A. Permite acesso exclusivo à intranet.
e apenas aos funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Espera aí, se o acesso é feito aqui de forma aberta, o acesso é feito a qualquer um, porque em nenhum momento ele está dizendo que é intranet. Vamos só lembrar e definir. A intranet pode ser vista como uma mini internet, ou seja, ela usa tecnologias similares, protocolos similares, serviços similares, mas ela é voltada exclusivamente para funcionários. Funcionários que devem estar, obviamente, devidamente autenticados para poderem acessar aquele sistema. Não tem nada aí no endereço que indique que o acesso será para a intranet. Letra A está errada. Letra B. O tipo de serviço identificado pela URL é para transferência de arquivos entre os usuários e os servidores da internet. Não. Se fosse entre os usuários, arquivos seria FTP, e alguma coisa aqui. Letra ou número, tá? Aí seria protocolo para transferência de arquivos. Letra C. A forma de acesso ao site identificado pela URL só pode ser executada por meio de tablets. Ridículo. Ridículo. Qualquer navegador, browser ou web browser que estivesse conectado à mesma rede onde o servidor dessa página está, poderia localizá-lo. Letra D. A transferência de informações do navegador ao servidor não é criptografada. Não é ou é? Não é ou é? Vamos confirmar. Olha lá em cima. No início, ele falou HTTP. HTTP não tem criptografia. Logo, o item está certo. Não é criptografado. Se fosse criptografado, não usaria HTTP. Se fosse criptografado, usaria HTTPS. E esse S no final, que vem da segurança, que vem da camada adicional segura, que vai tornar, obviamente, a navegação cifrada, criptografada, ainda vai fazer mais pela página. Além da criptografia para embaralhar os dados e proteger contra acessos não autorizados, ainda vai verificar o certificado digital do servidor para comprovar que a página que estamos é, de fato, a página que gostaríamos de estar. Aí lá no endereço vai fechar um cadeado para representar, para ilustrar que o ambiente é seguro. Se o cadeado não fechar, é porque deu algum problema na confirmação de autenticidade, né? Mas tudo certo, o cadeado fecha. O cadeado nunca fechará no HTTP, mas pode fechar no HTTPS, né? Porque o HTTP não tem nenhum certificado de segurança. E é um site cujo domínio é do tipo comercial. Não, é do governo, né? É do governo. Se fosse comercial, seria .com.br. Lembrando que comercial hoje é genérico, .com qualquer um pode usar. Ou seja, para realização de transações e negócios, não, é governo, né? Se fosse .org.br, seria não governo. Se fosse INDBR, seria indústria. Tem vários diferentes. O que eu recomendaria que você fizesse? Por uma vez, pelo menos por uma vez, acessasse o site registro.br. Aqui não tem nenhuma categoria, não é direto de primeiro nível, tá? Acessasse o site só para que na tela inicial você clicasse em categorias. Só para que você conheça as categorias. O Brasil tem muitas categorias. São Paulo, por exemplo, tem uma categoria chamada Sampa. Sampa.br. A gente pode criar os domínios aqui e aí usar das mais variadas formas voltados ao estado de São Paulo, né? Cidade de São Paulo, no caso. Legal? Então, letra D. Opa, fiz bagunça aqui, escrevi em cima. Letra D é a nossa opção certa. Bora mais. 20. Mais uma de URL, a tua banca adora isso, Polícia Civil São Paulo. Considere a seguinte URL, https://www.ggg.com.br. O fragmento HTTPS nessa URL indica um tipo de serviço utilizado para acesso. Nesse caso, pode-se dizer que, letra A, a página acessada no site é livre de vírus. Não dá para dizer isso só porque o servidor é seguro. B. O acesso ao site tem o objetivo de buscar um arquivo com dados seguros. Não dá para dizer, né? Eu posso dizer que o acesso é seguro, mas será que eu conseguiria pegar o site seguro? Eu vou deixar em xeque aqui, tá? Letra C. A comunicação com o site é feita de forma segura. Essa está mais certa. Porque eu não consigo dizer se o arquivo com dados é seguro. Eu consigo dizer que a conexão é segura. Deixei em aberto, se não tivesse nenhuma outra próxima a isso, eu até a marcaria. D de dado, antes da conexão há uma verificação de vírus. Não. Antes da conexão há um estabelecimento de conexão entre o cliente e o servidor para criar um túnel seguro entre as duas. Não é uma VPN, mas ele cria uma conexão segura entre a máquina cliente e o servidor. Letra E, a versão do navegador utilizado deve ser mais recente. Não, qualquer navegador que confie no certificado digital exposto pelo servidor aceitará a conexão. Letra C. Quando não, ele vai lá e indica algum erro de autenticidade e cabe ao usuário discernir se é ou não
impossível acesso seguro. Legal. Mais um tema dentro da parte de internet ainda. Navegação, pesquisa Google. Pesquisa Google é importante. Alguns temas são muito cobrados, sua banca adora fazer isso. A cenário alternativa que indica como deve ser feito no site Google a pesquisa para procurar pelo termo exato Prefeitura Municipal de Jundiaí. Nem precisa ter escrito pesquisa aqui, porque já está pesquisa do lado. Quer achar o termo exato? Eu coloco o termo entre aspas. Se eu colocar o termo entre aspas, eu acho o termo exato. Acho o termo exato, letra D de dado. Entre aspas, o termo exato. Deixa eu te dar uma informação. Se eu quero achar o termo exato, entre aspas. Poderia usar mais de uma palavra e ele consideraria todas elas na sequência correta que eu coloquei. Eu quero eliminar um texto, eu quero excluir o texto, eu coloco menos na frente. Então, se eu colocar, por exemplo, menos, tudo junto, venda, ele vai excluir os resultados que vinham venda na frente. Quero acrescentar uma palavra, até aquelas palavras que poderiam sumir sempre, por exemplo, a preposição, o artigo, eu poderia adicionar a palavra colocando mais na frente. Quero procurar só dentro da URL, do endereço, em URL. Quero achar dentro do site, um site específico, site, e o endereço que eu quero. Eu quero, por exemplo, procurar um tipo de arquivo específico, file type. Quero procurar valores que estejam entre dois valores, eu posso botar um cifrão, o valor inicial, ponto, até um valor final. Ele vai procurar entre um e outro. Não sei o termo exato, quero colocar uma palavra e algo que se encontre através daquela palavra, então eu posso botar palavra, asterisco, a outra palavra. Então ele vai achar alguma coisa e completar com coringa a outra. Tem vários termos de pesquisa Google que facilitam e são cobrados. Quer ver? 22. Olha a questão. No site pesquisa Google, sua configuração original, é possível colocar caractere antes de uma palavra, fazendo com que essa palavra seja eliminada. Quero eliminar a palavra, vou botar um hífen dos resultados. A cenário alternativo contém o caractere que exclui os termos. Exclui, procura, letra C. Exclui o termo, letra C. Tá vendo? É importante conhecer, cai muito Google. Olha mais uma. A cenário alternativa que apresenta uma expressão de consulta para buscar arquivos PDF. Se eu quero achar só arquivos PDF, file type e eu uso o PDF. PDF. Posso usar ponto ou não mudaria nada aqui na descrição. Letra A, extension não, type file está invertido, file type está certo, type está errado, file está errado. Mas aqui ainda botou o termo entre aspas para trazer só o termo exato para cursos de Word 2010. Uma outra forma de fazer que o Google também aceita é usar ext de extensão, ext PDF, ele também aceitaria, letra C é a nossa resposta. Vamos treinar ao máximo para tentar identificar isso. Então aqui, quando falamos sobre redes, ele não fala rede de computador, ele fala navegadores, dispositivos móveis, conceito de navegação na internet, que é a ideia da web. Não confunda web com internet. Web é o principal serviço ou mais popular serviço da internet. A internet é a rede. Ele compara a internet e intranet. Lembra, as duas usam as mesmas tecnologias, os mesmos protocolos. Olha para mim, mesmas tecnologias, mesmos protocolos, mesmos serviços, mas enquanto a intranet funciona primordialmente da rede local, voltada a funcionários, a internet é para todos, é pública, é gratuita para todos. Todos que obviamente tenham acesso a ela por meio geralmente de um provedor, que é uma empresa privada que presta serviço de conexão à internet. Uma empresa pública poderia fazer isso, algumas fazem isso, mas geralmente é uma empresa privada que te cobra pelo acesso à internet, não te cobra para a internet. Óbvio, a internet é pública e gratuita, mas ela te cobra para fazer ponte da tua casa com a internet, seja lá qual for a modalidade de acesso que você tenha de casa para a internet, beleza? Já a intranet é uma rede local que usa a mesma estrutura da internet para prover informações internamente. E aproveita e não confunda rede local com intranet. Por padrão, a intranet está na rede local. Nem sempre só acessível por ela, o padrão é, mas eu posso conectá-la à internet para permitir que alguém que esteja fora e obviamente tenha autenticação devida que se conecte até ela. O padrão dela é rede local. Só te peço para não confundir rede local com intranet, porque nem toda rede local é uma intranet. Uma rede local pode ser apenas para compartilhar arquivos entre máquinas. A rede local pode ser doméstica, pode ser de empresa e não ser intranet. A rede local pode ser para imprimir no computador que tem uma impressora compartilhada, não é intranet.
A intranet usaria tecnologias da internet para prover acesso a informações na rede interna para funcionários, ou seja, um ambiente virtual de colaboração entre funcionários. Aí ali entrariam serviços similares da internet, mas voltados para os funcionários, voltados para servidores que sejam de uma instituição específica, geralmente só dentro dela, podendo ser acessível de fora. Beleza? Vai para a tela, a gente faz mais e mais e mais, treinamos ao máximo possível com essas informações. Beleza, em tela a gente avança aqui, mais um item. Deixa eu ver qual trataremos agora. Já tratamos deste, já tratamos deste, já tratamos deste e deste. Ainda nos faltam alguns. Vamos para a parte de texto agora, ele não cita qual, em especial usarei exemplos aqui de questões como, por exemplo, do pacote Office do Word. O Word 2010 não é, nem de longe, o mais novo, tá? A gente, depois de 2010, a gente teve a versão 2013. Depois 2013, 2016, depois 2016, o 2019, depois 2019, o 2021 e até o 365. O 365 já foi proporcional ao 13, já foi proporcional ao 16, já foi proporcional ao 19, já foi proporcional ao 21. O 365 é uma versão em nuvem. Ela funciona como um serviço. E serviço você contrata, e no caso dele, você pagará todo mês ou todo ano para ter acesso. Por quê? Porque é um serviço que acompanha ainda, junto com outros, armazenamento no OneDrive da Microsoft e atualização para as versões sempre mais novas do pacote. Beleza? Legal. Deixa eu ver. Antes de 2010 tem o 2007, antes de 2007 o 2003, antes de 2003 o XP, que é o 2001 e assim por diante, tá? Nesse ponto aqui, ó, do 2003 para frente teve uma mudança que foi importante. A extensão que antes era só doc, aqui virou docx. O arquivo ficou mais rápido, ficou mais seguro, normalmente fica menor com o arquivo doc e traz um pouco mais de confiança ao pacote escritório, né? Legal. Em sua configuração padrão, permite trabalhar com documentos de texto de várias extensões, entre elas doc e docx, ele colocou, os exemplos também colocamos lá. E qual é uma outra possível? XLS não, porque é do Excel. SX também não, porque, repito, ambas são do Excel. ODT é do Writer. Writer é um programa similar ao Word, só que no pacote aberto do escritório, como por exemplo o LibreOffice. Essa o Word faz. O Word começou a salvar arquivos do Writer em 2007. E em 2007, dele em diante, todos passaram a fazer. Arquivos do Writer são de formatos ODF, ou seja, documentos de formato Open, aberto. E, obviamente, que aqui a gente tem a extensão ODT de documento de texto aberto, né? PPTX é do PowerPoint e ODS é de outro programa da família LibreOffice, que é chamado de Calc, né? E por gentileza, olha para mim. Quando eu digo família LibreOffice, eu podia dizer família BROffice, família Apache Office, Quick Office, Star Office, Open Office, tem vários Office diferentes que trabalham com o mesmo formato. É um pacote software livre que distribui diferentes pacotes de escritórios que são de vez em quando contemplados em questões de prova, tá? Então, o que faz o Word no pacote Microsoft Office faria similarmente o Writer no pacote LibreOffice. O que faz o Excel faz similarmente o Calc. O que faz o PowerPoint faria o Impress. Vou aproveitar na tela e colocar a extensão destes principais e usamos essa informação, tá? Então, o Word, desculpa te ofender com isso, Excel, todo mundo está habituado, e PowerPoint. A extensão deles, bora botar outra cor aqui, a extensão deles sempre cobrada em prova, DocX, pelo menos hoje, né? XLSX e PPTX. Antigamente era só PPT. Agora vamos colocar pacote LibreOffice, por exemplo. Pacote LibreOffice a gente tem Writer. Opa, se conseguir eu escrevo. Writer. A gente tem o Calc para planilhas. E a gente tem o Impress para apresentações. Impress. Extensões. Extensões a gente vai ter aqui ODT, de documento aberto de texto, ODS e não P. Alguns poderiam confundir o P pensando em planilha. Cuidado, planilha escreve com S, Spreadsheets. E a gente tem ODP de Presenter. Os três
trabalham com o formato aberto ODF. Formato não vai levar o ponto na frente, porque é formato. Então a questão pode cair. Um documento ODT com formato ODF. Beleza, tá falando do writer, tá? Então o formato aberto é o ODF. Legal, bora. Letra C acerta, já vimos. Bora. 25. Um usuário de computador com Windows e o Microsoft Office deseja elaborar um relatório do Microsoft Word, utilizando informações extraídas de uma planilha elaborada no Excel. Legal. Uma das maneiras de realizar a transferência das informações para o Word é selecionando as informações desejadas no Excel, utilizando a certeza que ele está falando do recurso de mala direta, será? Vamos ver. Quero fazer elaboração... Não, ele só quer copiar e colar, né? Não. Utilizando informações extraídas do Excel, as maneiras de realizar a transferência, só quer copiar e colar. Letra A, área de transferência. Legal, copia e cola, que receberá informações a serem transferidas. Mole essa, né? Se eu fizer um Ctrl+C no pacote Office ou um Ctrl+X, que recortaria, iria para a área de transferência. Lembra que a área de transferência do Office é um pouquinho diferente do Windows, porque a área de transferência do Office ela pode ser ativada e quando ativada ela armazena até 24 itens por vez. Aonde você ativa ela? Para ativar, você vai no grupo área de transferência, que está na guia página inicial. Eu já te mostro, tá? Vai ser a letra A aqui no formato para responder a questão. A área de notificação não, a área de notificação está lá no Windows e não no Office. A área de trabalho também não, também é do Windows. Recurso de interação com um conjunto de aplicativos, não, por mais que a interação aconteça por meio da área de transferência. E a letra E é um atalho para as informações serem transferidas, não faz sentido. Deixa eu te mostrar a tela aqui e na tela onde você ativaria a área de transferência. Guia, página inicial, grupo, área de transferência. Se você clicar aqui, você vai ativar o recurso. Vai aparecer uma barra lateral e armazenando itens, eles aparecerão separadamente até um total de 24 itens. Se você copiar o 25º, o anterior, o antigo, vai ser apagado, o mais antigo vai ser apagado e ficarão lá apenas 24 itens nessa organização, beleza? Aí você pode clicar e escolher que item você vai colar ou usar o atalho Ctrl+V para colar o último item que você copiou. O legal dessa área é que essa área de transferência ela não é do Word, ela é do Office. Então ela poderá ser possível usá-la para compartilhar informações entre programas diferentes. Você abriu o Word, aparecerão os itens da área de transferência. Você abriu o Excel e ela está ativada, aparecerão os itens da área de transferência. Você abriu o PowerPoint e ela está ativada, de novo, aparecerão os itens da área de transferência. Outro, para você ter ideia, você abriu o Microsoft Outlook, que faz parte do Office para gerenciamento de e-mail, de novo, aparecerão os itens da área de transferência. Beleza? É legal. Mais uma, 26. No Word 2012, por meio do recurso iniciar mala direta, eu achei que era isso que a questão passada estava falando. Iniciar mala direta está lá na guia correspondência, volto para te mostrar, lá em cima, ó, correspondências, aqui, vai ter uma tela disso aqui também? Deixa eu ver, ó, vai ter, aqui ó, correspondências, e em correspondências iniciar mala direta. O que eu posso fazer com isso? Posso criar cartas, e-mails, envelopes, vários tipos de correspondências baseadas em um banco de dados. Ele já tinha dito ali, eu não vi, eu fui tão rápido que já fui anotando, mas ele já tinha dito ali. Ele disse o caminho que colocaria isso. Lembra que essa parte inicial em cima é dada como guia. Pode ser chamada de guia, pode ser chamada de aba ou pode ser chamada de menu. Isso aqui começou em 2007 e as versões posteriores passaram a usar da mesma forma. Isso aqui em cima a gente chama de faixa de opções. Então os nomes são importantes porque encontrando na prova você não se assusta, tá? Pode-se criar uma mala direta para cartas e mensagens de e-mail. Letra A, já está lá a resposta. Ó. Cartas e mensagens de e-mail. Eu posso usar a planilha para criar cartas, mas eu não uso ela para criar planilha. Eu posso usar o banco de dados para criar cartas, mas eu não uso a mala direta para criar um banco de dados. Então isso aqui seria a fonte. Eu uso tais informações, planilhas, bancos de dados como fonte para poder criar
cartas, e-mails e envelopes, beleza? Etiqueta faz, banner não. Envelope faz, mas posters do PowerPoint não. Slides do PowerPoint não, aqui serviria de fonte para criar as cartas e mensagens. Beleza? Bora, mais, a informática é gigante, né? Chegando aqui, temos mais itens ainda dados no nosso edital. O engenheiro civil, utilizando o programa Excel, planilha, digitou números na célula B1 e C1. Legal, vamos colocar isso. A gente sabe que o Excel é separado em colunas, a gente sabe que as letras contemplam 26, mas o Excel tem muito mais. Atualmente o Excel tem 16.384 colunas. Ele vai até a letra X, F, D, se eu não estiver enganado, acho que não estou, na sequência que passa, tá? Então, sempre que ele fala letra e número, ele fala de um encontro de uma linha com uma coluna. E o encontro de uma linha com uma coluna chamamos de célula, ou seja, a interseção linha-coluna é a célula específica. Então, ele colocou números, por exemplo, na célula B, na célula C, na D, na E, na F e assim por diante. Ele colocou em várias aqui. Em seguida, vamos ver se eu me perdi. Em seguida, na D2, aqui na D2, a raiz quadrada da soma de todos os números contidos entre as células. Legal, vamos ver. Engenheiro utilizou o programa Excel, digitou números nas células B1, C1, D1, E1 e F1. Em seguida, na célula D1, a raiz quadrada da soma. Legal, é raiz e aí ele faz todos eles. Raiz da soma vai ser raiz, parênteses, a soma de todas as células. Já te explico isso. Só ver o que ele quer aqui. Na célula E2, C1 elevado ao quadrado. Legal. C1 elevado ao quadrado. Seja lá que valor que tiver aqui na C1, digamos 3, ele elevou ao quadrado. Só que no Excel não dá para fazer assim. Não dá para fazer 3 ao quadrado. Não dá para fazer assim. Então no Excel a gente vai ter que usar o circunflexo. Então vai ficar igual, para ele entender que é um cálculo, circunflexo e quadrado. Como a gente basicamente já tem o valor, ele está escrevendo isso aqui dentro, eu não faria direto na C1. Aqui teria o valor, digamos 3, e na D2, que ele usou como exemplo, olha aqui, eu colocaria a fórmula. Então aqui na D2, que eu colocaria C1, que ele pegaria o valor daqui e elevaria esse valor ao quadrado. Tem que ser isso, tá? C1 elevado ao quadrado, cadê? Aqui não é, letra C. Letra C. Letra C, não, o gabarito está errado aqui, garanto. Letra C é a resposta certa, tá? Lembra, operadores são importantes. A gente pode considerar na ordem a porcentagem como operador, a gente pode considerar a exponenciação como operador, a gente pode considerar a ideia da multiplicação ou divisão, com a precedência iguais entre elas, e a ideia da subtração e soma. Soma e subtração. Por que o número se repete aqui? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É a ordem que eles vão resolver. Exemplo, se eu faço isso aqui no Excel, 2 mais 2 dividido por 2. Sabemos que fórmulas devem iniciar com igual, senão ele não vai calcular. Eu até poderia iniciar com mais ou iniciar com menos e sozinho o Excel colocaria o igual na frente, tá? Mas por padrão, o igual é obrigatório. Se eu fizesse isso, alguns que não lembram da ordem, que não respeitam a matemática, porque isso não é criação do Excel, diriam que 2 mais 2 é 4, dividido por 2 seria igual a 2. Óbvio, perderia um ponto. Perderia um ponto por quê? Porque a divisão tem uma precedência sobre a soma. Logo, primeiro eu iria dividir 2 dividido por 2, 1, para depois somar 2 mais 1, 3 como resposta. Então, o simples fato de conhecer a ordem, a precedência, já nos ajuda bastante em relação às funções, beleza? Olha um pouquinho a cara do Excel aí. Excel, turma Excel. Eu também tenho as guias aqui em cima, também tenho a faixa de opções. Aqui a caixa de nomes, que identifica a célula que eu estou e permite que eu troque o nome de células de intervalos. Aqui a barra de fórmula, aqui as colunas, lembra, seguindo, ele tem 16.000. Aqui as linhas, números são infinitos, mas as linhas não, é até 1.048.576. Linha pra caramba, tá? Aqui embaixo são as planilhas, eu posso criar quantas eu quiser. Antigamente haviam 3, até 2010 vinha Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Aí a partir, isso aqui é 2010,
Aí a partir de 2013 passou a vir uma só, Plan 1. Aí a partir de 2016, essa uma só continuou sendo uma, mas ele passou a mostrar o nome por extenso. Aí ele passou a mostrar Planilha 1. Algo que seguiu para o 2019, algo que segue para o 2021 e para o 365. Então olha lá, Planilha 1, o nome completo. Aqui do lado tem um botão para acrescentar nova planilha, atalho Shift mais F11, você acrescenta quantas você quiser, beleza? Só uma passeadinha na tela, uma passeadinha pelo Excel. Legal. Quisera eu ter um tempo hábil para poder falar sobre todas as funções do Excel, consigo falar sobre tudo, direcionar para concurso, falar das funções, fórmulas e das características dele. Mas não temos isso, mas focamos em descrições rápidas, importantes, pontuais e assim assertivas para que você possa gabaritar a informática, tirar a matéria de lado, porque não vai te fazer, óbvio, não vai te fazer sofrer com ela. A gente encerra esse bloco, vou ter mais um, e aí a gente termina o que temos que terminar, beleza? A gente se vê já já. Valeu!